Olá, futuros e futuras canadenses. Hoje eu estou aqui com a Erika Chaparro, que está... Em qual cidade você está mesmo? St. Catherine? Qual cidade? St. Catharines, Isso, St. Catharines. isso, exatamente. Veio me visitar aqui, ó, ganhei uns presentinhos, tá gostoso. Ela vai então contar um pouquinho sobre as experiências fora da curva que ela teve. Na hora que eu penso nisso, só penso o quê? Perrengue. É perrengue? É perrengue? Também, também, também. Então, vou deixar ela se apresentar, contar um pouquinho da história dela, como é que ela veio parar aqui no Canadá, em St. Catherine, que fica aqui em Ontário. E aí ela vai. E é isso, acho que é isso. E ela vai contar a história dela e a gente vai ficar aqui assim, o que abismado. Meu Deus, eu tô aqui curiosa. Gente, que você Tá, tá agora curiosa? eu fiquei nervosa de criar expectativa além da conta, mas vamos lá. Vai lá. Então, eu sou Erika Chaparro. No Brasil, advogada, continuo atuando como advogada. Uhum. E então, para essa decisão de vir para o Canadá, que foi um pouquinho fora da curva, Hum, além de outras questões, vamos lá. Primeiro ponto, o inglês. Eu aprendi o inglês um pouquinho mais velha. Não ok. aprendi na adolescência, como a maioria. Comecei a estudar aos 26 anos. Então já é uma idade assim que as pessoas normalmente já olham com já é um pouquinho tarde e não foi tão tarde assim. Nunca é E, tarde, nunca é tarde. exato, exato. Olha eu aqui, aos 33. Então, é, e esse foi o primeiro ponto, então já aprendi inglês já na vida adulta, já estava advogando quando eu comecei a estudar inglês. Uhum. E depois disso, continuei advogando, fiz intercâmbio de um mês aqui em Toronto, aqui não, em Toronto. Então, e quando eu fiz o intercâmbio, essa vontade de estudar fora, de fazer um curso fora, aumentou por ver aquela maravilha que é, né, o Canadá e tudo mais, pessoas educadas e tudo. Então essa vontade aumentou ainda mais. E fiquei trabalhando para guardar dinheiro para um dia conseguir. Só que, por um lado positivo, a minha carreira subiu. Enquanto advogada, minha carreira foi subindo e chegou num ponto que ficou difícil decidir. Então, quando veio a pandemia, ver aquelas reflexões, né, o início da pandemia, aquelas reflexões de é isso que eu quero para minha vida, a vida vai passar e eu vou ficar aqui, o que que eu quero fazer? Vou deixar esse sonho na gaveta? O que que eu vou fazer? Uhum. Porque assim, qual era a minha situação no Brasil? Eu já estava numa posição, num escritório que eu trabalho, de confiança do sócio-diretor, então eu já tinha minha autonomia no escritório, já trabalhava com o que eu gostava, já poderia escolher o que eu queria fazer, então isso para um advogado iniciante é impossível. Então você trabalha com aquilo que você tem. Então chegar no nível da advocacia em que você pode escolher o que você quer trabalhar, em que você tem autonomia para falar com precisão o que você quer ou não, é difícil. Enquanto OAB, eu estava no Tribunal de Ética como relatora, eu estava também atuando como membro da Comissão da Mulher Advogada, então já estava atingindo o nível que ficou difícil abrir mão. E aí, além de tudo isso, tem um aspecto também pessoal, né? Família. Ninguém da minha família tinha saído. Minha irmã saiu para estudar fora, mas voltou para Manaus. Então, da minha família, ninguém tinha saído da cidade ainda para morar fora. Da família, o Hudson, meu marido, é filho único, então isso pesa. Então, são várias questões na tomada de decisão que pesou. Então, indo pelo lado otimista na profissão, que eu pensei, se eu continuar indo muito bem, eu vou conseguir parar e ir? Talvez não. E se eu não me der tão bem assim, eu vou ter dinheiro para ir? Também não. Então, vendo pelo lado positivo e negativo, aquele foi um bom momento, 2021 foi um bom momento, eu acredito, para vir para o Canadá, porque ainda que eu atingi o nível na minha carreira que eu estava almejando, que eu estava desejando, a 2021, o escritório que eu trabalhava foi reconhecido como o escritório destaque da América Latina. Meu nome foi mencionado no The, The Legal 500. Então, foi para a minha idade, isso é jovem, né? Uma pessoa conseguir, assim, né? Eu tenho 8 anos de carreira, então é uma conquista para uma pessoa jovem.
E então a tomada de decisão foi muito pesada por conta disso. E eu não queria abrir mão da minha profissão. E sentei com o sócio-diretor do escritório e falei, e aí? Eu quero ir embora estudar, mas também não quero abrir mão da minha carreira. Então encontramos um meio termo. Eu continuo atuando nos processos que têm uma certa pessoalidade, porque eu sou civilista, mas também tenho atuação em defesa de mulheres vítimas de violência doméstica. Então, cria uma pessoalidade com o cliente quanto a isso, porque passar para outro advogado, a vítima vai vivenciar tudo para contar de novo. Então, é muito difícil. Então, os processos de vítimas de violência doméstica, eu continuei atuando. E também alguns processos chamados de processo estratégico, seja pelo valor da ação ou pela empresa, uma empresa que precisa ter um cuidado a mais com essa empresa. Então, alguns clientes estratégicos. Então, o sócio-diretor, a gente negociou, alguns processos passou para outro advogado, que inclusive são os advogados que me dão total suporte quando eu preciso, e tem coisas que precisam ser pessoalmente, não tem como. Tem audiência que já voltou a ser presencial, os advogados me auxiliam quanto a isso. Vou ter que agora mencionar alguns nomes, porque é a equipe que me auxilia, então, Bruno Palheta, César Monteiro, e o sócio-diretor, né, Sérgio Vieira, que confiou em mim e me deu essa possibilidade de continuar trabalhando à distância. E também eu fui muito sincera com os meus clientes. Eu falei, olha, estou indo, não sei como vai ser, não sei se eu vou conseguir te responder como eu te respondo hoje, porque no Brasil me mandava mensagem, eu respondia imediatamente. Então, eu não sei como é que vai ser, eu não sei como vai ser minha vida. E quando chegou aqui, não foi nada que eu planejei. Eu tinha o meu projeto, as minhas bilhões de planilhas para tudo, e chegou aqui e não foi. Eu tive que fazer quarentena ainda, mesmo com eu tinha a segunda dose, mas não tinha o tempo suficiente, então eu tive que fazer quarentena. Não consegui alugar meu apartamento logo assim que cheguei. Então, passei perrengue, tive que ficar hospedada em hotel. Um casal de amigos abrigou eu e meu marido por uma semana. Então, foi muito complicado. E nesse momento eu pensava, o que que eu fiz da minha vida? Larguei minha carreira. Larguei não, né? Deu uma diminuída, uma desacelerada, mas pesava muito nesse início. Mas as coisas começaram a acontecer, conseguimos alugar o apartamento, graças a Deus, num bom local. E, e veio depois disso, e agora? Então, já, primeiro passo, não sou mais uma sem-teto. Ótimo. Aleluia, Senhor. Vou, continu... Vou continuar agora os próximos passos. E continuei advogando. Realmente o que eu previa se concretizou. Não conseguia mais atender os meus clientes com a mesma proximidade que eu tinha antes. Então, uma mensagem de WhatsApp às vezes era respondida no dia seguinte, que isso era quase que impossível no Brasil. Era questão de uma hora eu já respondia. Então, teve essa diferença realmente. E quando as aulas começaram, eu sentia muita dificuldade. Eu pensava muito para falar inglês, sabe? Eu pensava, eu me cobrava muito. E eu falava, nossa, eu preciso, além da aula, eu preciso me forçar a falar. Eu vou procurar um trabalho. Olha as ideias. Eu trabalhando no Brasil e estudando, fui procurar um trabalho. E aí fui trabalhar no Tim Hortons e veio a frase da minha mãe: Garota, tu inventa. Eu não consegui conciliar, porque o Tim Hortons ele exige fisicamente de ti, e quando eu chegava em casa eu não tinha mais psicológico para trabalhar, porque quando vai atuar nos processos eu preciso, né, estar com a mente tranquila para escrever de uma forma bem clara, e eu não tinha psicológico nenhum. Não Pô, deu certo de isso, Hortons. né? Você imagina. Trabalhar, É, de repente, no físico o dia todo, você chega em casa e só quer deitar e dormir. exatamente, exatamente. Então, o que que aconteceu? Essa foi a minha primeira coisa, o peso de desistir. Porque até então eu nunca tinha desistido de nada. Nada na minha vida eu tinha desistido. Então eu vou lá, faço e termino o que eu me propus a fazer. Então esse foi o primeiro peso, decidir desistir.
Então, esse foi o primeiro peso da minha vida pessoal quanto ao Tim Hortons. E eu percebi que não tem peso nenhum, porque você pode muito bem falar, não é para mim. E quando eu conversei com o gerente lá do Tim Hortons, eu falei, olha, eu adorei a equipe era sensacional lá, me acolheram muito bem, só que eu realmente não me encaixei, porque eu precisava estar bem mentalmente quando chegasse em casa, né? E eu não estava. Estava fisicamente exausta, mentalmente exausta. E o propósito que era o trabalho, que era me fazer falar, estava me bloqueando mais ainda, porque como eu vivia cansada, eu não conseguia pensar. Então, desisti do Tim Hortons. Depois disso, apareceu uma oportunidade, como eu acho que a maioria já deve saber, aqui na região vai ter os jogos, né? Summer Games, Canada Summer Games. E esse ano vai ser aqui na região de Niagara. E o que que eu fui fazer? Me candidatei a ser voluntária. Ai, sim. E aí me candidatei, eu falei, não, dessa vez eu vou ser, olha esperta. Vou ser esperta, eu vou me candidatar para ler o ingresso. Porque o que que eu pensei? Eu vou lá, vou ler o ingressinho, né, com a máquina, depois eu vou assistir o jogo. Olha esperta. Aham. Só que aí eu mandei meu currículo e aí me ligaram, falaram assim, olha, a gente analisou teu currículo, você não quer concorrer a outra vaga? Eu falei, não, tá tranquilo, tá tudo bem. Aí, não, porque seu currículo se encaixa em outros setores. Aí eu falei, quero ver até onde eu vou. E aí me candidatei. Como disse a frase da minha mãe, garota, tu inventa. E aí me candidatei para essa vaga, que eu não sabia o que que era, a priori não sabia o que que era. Eles não te disseram o que que é, tem uma vaga que eu quero, Não, mas eu não sei não. o que que é, não. É, Assim, e detalhe, é voluntário, então uma vaga que eu não sei o que que é e trabalhar de graça. Mas vamos lá. E aí me candidatei. Aí era por telefone, né? Eu falei, não, eu quero ver, porque como eu te falei, eu queria treinar o inglês sem ter pausas no inglês, né? Eu queria falar. E era essa a meta. Falei, então eu vou fazer essa entrevista por telefone, coloquei um monte de papel na minha frente para anotar e não usei nada. E quando chegou no momento da entrevista, ela fez um monte de perguntas, eu respondi algumas coisas, me dava assim, situações, como é que você resolveria isso? Como você resolveria isso? O processo seletivo durou 3 meses. Quando foi muito longo para um trabalho voluntário, eu achei assim totalmente diferente de um trabalho voluntário no Brasil, porque a gente se candidata no Brasil para um trabalho voluntário e aí você descobre um dia antes, no dia do trabalho, o que que você vai fazer e tá ok. Esse não, foi 3 meses de processo seletivo. E aí, no último e-mail que eu recebi, falaram assim, olha, você vai ter uma entrevista com um coordenador regional e um coordenador da sua cidade. Falei, meu Deus do céu, eu não vou saber nem falar com esse povo. Aí eu falei, mas tá bom, né? Me meti? Vou. Marcaram a entrevista. E aí, dito e certo, fiquei nervosa, algumas coisas não saíam. E aí chegou um momento que eu falei, olha, eu tô muito nervosa, deixa eu só respirar um pouquinho aqui. Aí eu respirei um pouco. Falei, tá, vamos continuar. Quando foi na entrevista, eles me falaram, olha, o cargo que a gente está precisando é de líder de distribuição de comida e bebida de um determinado local de jogos. Então, a função é administrar, fazer o planejamento da distribuição de comida e bebida, não deixar faltar nenhuma bebida e comida para os atletas e para os voluntários. Então, você tem que pensar antes, durante e depois, porque não pode sobrar muito. isso porque E você só se queria sobrar, terminar o negócio, né? Aí agora você vai ter que eu queria, tudo eu queria, eu queria só ler o negocinho lá, o ingresso e voltar para ver o jogo. Era esse o plano. E aí, eles me perguntaram, olha, qual é o seu maior medo se aceitar esse trabalho? Eu falei, meu maior medo é falar e não ser entendido, alguém falar comigo e eu não entender. É esse meu maior medo. Eu falei, ele tipo, você não tem medo de trabalho? Eu falei, medo de trabalho não, né? sou brasileira, amigo. Exatamente. E aí, ele falou assim, olha, a gente está conversando, e detalhe, a gente estava conversando há mais de uma hora. Nós estamos conversando aqui há mais de uma hora. Em algum momento eu lhe interrompi dizendo que eu não estava entendendo você? Então, não. Então,
a barreira linguística não é um problema para você. Você pode ter cometido os erros gramaticais? Eu também posso, o coordenador falou. Eu sou nativo e nativo também comete erro. Você não comete erro gramatical no seu idioma? E aí dá aquela sacudida, né? De para de se cobrar tanto, para de se comparar com... Porque cada um tem a sua história, cada um tem o seu passo a passo. Não existe. O que a gente pode fazer é analisar a história do outro e verificar o que se aplica a você. Então, analisando as histórias que eu já tinha escutado, tentei fazer e tentei errar menos para algumas cobranças que eu criei para mim, sabe? E essa questão do idioma era uma cobrança que eu tinha muito alta. Porque eu pensava, nossa, todo mundo que vai chegar lá já fala muito bem, todo mundo que chega lá está estudando desde criança, e eu comecei faz pouco tempo. Então, essa entrevista me serviu para falar, para com isso, tu consegue, vai em frente. Então, e consegui o trabalho que eu nem queria. Hoje eu estou trabalhando como voluntária lá do Summer Games, então mensalmente nós temos uma reunião do grupo todo, da região toda, e no segundo mês também, no mesmo mês a gente tem na segunda quinzena a reunião de cada local de jogo. Então, com o pessoal das outras equipes. É muito, muito organizado, assim. Uma outra coisa que eu estou gostando muito, além de, né, praticar mais o inglês e deixar essa questão de desse bloqueio, de me travar na hora de falar, é também de conhecer como eles trabalham aqui. O trabalho voluntário é totalmente diferente e me deixou encantada. E na última reunião que teve o evento teste para tentar mesmo, assim, eles colocam uma situação e você tem que resolver. Colocam uma situação e você tem que tentar analisar quais são as saídas para aquilo ali. E no último evento teste, uma senhora me perguntou, uma canadense, o que mais tem diferente do trabalho voluntário do Brasil para cá? Para o que você está vendo? Eu falei, isso. Isso aqui, uma pessoa que vai estar servindo a comida não estaria nesse evento teste. Estariam os coordenadores. Aí ela falou assim, não, aqui a gente tem essa mentalidade justamente para você se sentir parte do evento. Então você vai falar futuramente, eu fiz parte desse jogo. Porque você não fez só servir a comida, você planejou junto com a gente. E quando você sai, você recebe por e-mail o que você mudaria. De tudo que você viu, o que você mudaria. E é levado em consideração. Então, essa voz que eles nos dão é muito diferente. Isso já me deixou encantada. E aí, com esse monte de coisa que eu aceitei, acontece às vezes de dar um conflito. Por exemplo, na semana antes da semana de prova, eu tinha 2 audiências no mesmo dia. E eu tinha um monte de trabalho para entregar. Antes da semana de prova, a gente fica com aquele monte de trabalho para entregar, né? E também tinha reunião do voluntariado, tudo no mesmo dia. Voluntariado, E às vezes, o povo leva a sério demais, né? Do tipo assim, ó, muito, não vou poder ir. Não, amiga, você tem que ir. muito, eles levam muito a sério isso. Então, assim, hoje eu consigo conciliar a advocacia, consigo conciliar o voluntariado. Ah, ainda tem mais um que eu aceitei. Senhor. Eu trabalho também como embaixadora da faculdade. Teve mais isso. Diz uma coisa, quantas horas tem seu dia? Olha, a gente tem que parar de contar. Porque se contar, não dá certo essa matemática. Não dá certo. Então, ainda teve mais esse trabalho que eu aceitei da faculdade. Teve o processo seletivo também. Você enviava seu currículo, mandava as suas redes sociais. Eu só tenho o Instagram e o LinkedIn. Então, não tinha muita coisa para mandar. Eu falei, mandei. E aí passei nas outras etapas, então foram mais 2 etapas, e aí recebi o e-mail dando os parabéns, você é a nova embaixadora da faculdade. E aí é um trabalho totalmente diferente da vida. Eu não sei, assim, nunca na minha vida imaginei fazendo isso. Por exemplo, vídeo para TikTok. Aos 33 anos fazendo vídeo para TikTok, nunca passou isso na minha vida. E tá lá, um viralizou recentemente, deu mais de 100 mil visualizações. Então, são coisas que foram acontecendo, mas é algo que também eu vim com a cabeça aberta, sabe? Assim, as oportunidades que me aparecerem, eu vou abraçar.
E vem acontecendo isso. Então, acho que tem que dar uma freada de vez em quando também. Mas, assim, apareceu uma oportunidade, eu tô indo, sabe? Eu não fico com aquela mentalidade, ai, mas eu sou advogada, eu não vou fazer isso. Eu pretendo fazer tal coisa, eu não vou fazer isso. Então, eu não me prendi a isso, sabe? As oportunidades que foram aparecendo, eu realmente analisei o que que isso poderia me trazer de positivo. E, por exemplo, esse de embaixadora da faculdade me trouxe quanto a marketing e mídia social, me trouxe informações totalmente, não eram totalmente novas, porque no escritório que eu trabalhava já tinham cursos sobre marketing pessoal, mas de uma outra vertente totalmente diferente, porque lá no escritório é mais daqueles vídeos institucionais, o advogado andando pelo corredor e fazendo reunião, esse tipo de vídeo institucional. Nesse da faculdade, não. É vídeo para ser engraçado, sabe? Para fazer rir, para chamar atenção. E eu nunca me vi nesse papel de ser a pessoa engraçada, sabe? Eu sempre fui a pessoa mais fechada, a pessoa mais séria. E hoje eu estou me conhecendo também de uma forma que eu não imaginava que eu poderia conciliar. Ser também advogada séria e ser também a que faz vídeo engraçado pro TikTok, sabe? Ainda bem o código de ética não me proíbe quanto a isso, então tá tudo certo. É, mas então são essas experiências que a gente vem para cá com uma ideia. Eu vim para cá para estudar e chegando aqui foi um outro mundo que se apresentou para mim e eu aceitei esse mundo que se apresentou para mim. Os planos que eu tinha feito, as minhas planilhas, a única coisa que deu certo foi a financeira mesmo, porque o resto, Pode... ainda bem, né? Pelo menos isso, a financeira deu certo. Porque dos outros planos, meu Deus do céu. Quando chegou aqui estava tudo fechado. Para conseguir o C-Number, foi um mês para conseguir o C-Number. O meu marido já tinha proposta de trabalho e não podia começar porque não tinha C-Number. Então foram várias coisinhas que foram se somando, mas que a gente tenta minimizar de verdade. A única coisa que eu faço, assim, por exemplo, quando acontece uma coisa complicada, aconteceu uma coisa difícil, eu vou e comento com as pessoas de como eu faria para não ter acontecido aquilo. Porque é aquilo que eu te falei ainda há pouco. Com as experiências dos outros, a gente tenta não ir pelo mesmo caminho, às vezes, para não errar, ou ir pelo mesmo caminho para acertar. Então, quando não dá certo, eu falo, olha, gente, eu fiz isso, 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 deu ruim. Não façam isso. Então, por exemplo, vir para cá sem ter o apartamento alugado, eu não aconselho. Porque eu me vi literalmente um dia sem teto. Eu fiquei um dia sem teto. Eu fiquei olhando um para a cara do outro e meu marido. E agora? Você é o Então, esse tipo de coisa. Brasil, né? Desculpa, não te ouvi. Você, alguém me segura porque eu vou voltar pro Brasil. Exato. Assim, planejei de verdade, assim. E se eu voltar? O que que acontece? Bom, então, são coisas que poderiam ter sido evitadas e que eu tento alertar as pessoas, não, por exemplo, faça isso, isso, isso. Olha, eu fiz isso e não deu certo. Então, mas quanto à planilha financeira, deu certo, graças a Deus. E essa mudança de áreas, assim, esse trabalho como voluntária, eu achei muito, muito, muito extraordinário, sabe? Eu estou aprendendo muito com eles, estou aprendendo não só a parte também que era o principal, que era a prática de falar, do planejamento, porque o vocabulário é diferente quando você está fazendo um planejamento de algo, fazendo a gestão de um projeto, então o vocabulário é diferente. Também como embaixadora. Então é isso. Essa é a minha curta, porque eu só estou aqui há 8 meses. Mas já passou coisa pra caramba, né? E daí que Pois não é? inventa, né? Garota, tu inventa. Não, bacana, interessante. Gente, vocês podem fazer as perguntas de vocês, se vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre, né, essa situação toda, sobre esse voluntariado que eu achei interessante. Eu nunca, eu sendo bem ignorante, eu não sabia nem que existiam esses jogos. Uau! É de 2 em 2 anos, assim, já te digo isso. Então, pois é, na minha santa ignorância eu não conhecia. E tu ainda sai às segundas para beber com os amigos. Já estão me dedurando, né? Sim, sim, a gente ainda sai. Segunda-feira passada fomos em uma cervejaria. Hoje já tem sushi marcado, não vou furar. Ó.
A Viu? Camila tá perguntando se o marido demorou pra conseguir emprego. E você falou que ele não tinha sim, Não, mas não tinha sim, né? é. Mas assim, foi surpreendentemente rápido. Esse foi o lado, a surpresa positiva. Porque assim, nós viemos preparados para ficar 3 meses procurando. Então, essa foi a mentalidade, assim, pensar no pior cenário seria ficar 3 meses sem trabalhar. Mas chegando aqui, ele aplicou para uma vaga, já ligaram para ele para marcar a entrevista, e só que ele trabalha na indústria desde os 18 anos. Então, ele tem uma longa história na indústria, e onde ele aplicava era sempre ligado à indústria. E quando ligaram, já foi assim para falar, praticamente para chamá-lo para começar. E aí ele falou: Olha, eu não tenho C-Number, então não tenho como começar. E um ponto até interessante, o nível de inglês dele é ali pro básico intermediário, assim, então não é um nível avançado de inglês. Ele, semelhante a mim, começou a estudar inglês bem tardiamente, só que diferente de mim, já vai um puxão de orelha, ele não estuda, então tem esse probleminha. Mas assim, o trabalho, o que pesou mais foi o histórico, né? Ele trabalha desde os 18 anos na indústria. Então foi relativamente rápido. Ele aplicou e já chamaram para trabalhar. E só que teve o problema do C-Number. O que demorou foi o C-Number. Foi um mês. Então, se não fosse C-Number, ele já estaria trabalhando desde o primeiro mês aqui. Né? Aqui, ó, a Camila tá perguntando também. Quanto de dinheiro você recomenda levar? Também vou fazer college e meu marido vai pra trabalhar. Olha, quanto você puder. Uma puder. Por exemplo, desse cenário que eu acabei de descrever, que foi horrível de ter que ficar sem ter onde morar. A gente gastou, se eu não me engano, R$ 20.000 só no primeiro mês, com hospedagem e transporte e carro. Então foi muito dinheiro que pesou, entendeu? Então, se a gente não tivesse pensado no pior cenário, que era os 3 meses sem trabalhar, assim, eu não fiquei tão preocupada. Preocupada a gente sempre tá, né? Eu não dormia, eu chorava toda noite. Não, eu tô rindo aqui, é um pouquinho de nervoso. Mas, mas assim, eu chorava toda noite. Era muita pressão. Mas o que mais me tranquilizava é que ele já tinha proposta de emprego. Então, como eu já tinha pensado em passar 3 meses sem trabalhar, então a gente tinha 3 meses de uma reserva financeira. Então, estava assim, estava dentro do planejamento financeiro. Mas eu não tenho como falar qual seria o melhor valor, porque eu não sei se tem, por exemplo, a gente é um casal sem filhos, então não temos essa preocupação de ter esse gasto. Uma criança que é diferente, o orçamento é totalmente diferente. Então não tenho como te falar qual seria o melhor valor. Consiga o máximo que puder. Você vai ver aquele valor mínimo que o governo pede, aumenta e vai aumentando o máximo que você conseguir. O máximo que você conseguir, esse é o melhor. Ok. Érica, muito obrigada. Eu achei importante a sua história aqui. Gente, senta o dedo no joinha, senta o dedo no coraçãozinho, se vocês acharam interessante a história dela. Se vocês quiserem segui-la, você deixa o povo seguir. Ou só Por favor. que é aqui no Instagram ou no TikTok. Aqui no Instagram, não. Se quiser fuçar, pode fuçar lá do Niagara College, que aí lá é onde eu faço os videozinhos, mas onde eu alimento e conto os meus perrengues diários. Uhum. Aqui no Instagram, que eu até falo assim que é o sufoco de alerta. Uhum. Porque o meu Instagram, eu chamo de os melhores momentos do meu dia, mas sempre tem aquele alerta do que aconteceu para não acontecer com mais ninguém. Uhum. Então, aqui no Instagram pode seguir. Beleza, eu vou deixar o seu arroba para o pessoal poder te seguir. Mais uma vez, muito obrigada. Agradeço a todo mundo Obrigada também. que participou aqui da live hoje, assistiu a gente, e vou deixar a Erika se despedir de vocês. Obrigada pelo convite, adorei. Nem parece que eu estava morrendo de nervoso, mas obrigada Não parece mesmo. aos meus amigos que já eu vi aqui alguns comentários, os aplausos, saudade de todos. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Tchau.